Bom, vamos falar um pouco de Pioneer. Eu quis gravar isso aqui porque para dar uma passada de como é que tá o Pioneer pós-marcha das máquinas, né? Já dá pra gente ter um impacto legal, já dá pra gente discutir como é que tá esse ambiente pós-marcha das máquinas, o que tá bom, quem que subiu, quem que desceu, tal, etc. Para esse formato. A gente teve showcase no Magic Online esse fim de semana. Para quem não sabe, o showcase ele é um torneio muito importante que acontece uma vez no mês, sempre em 4 formatos daquela temporada, né? Então a temporada de showcase dura 3 meses e, né, cada um desses meses você tem um dos formatos do showcase. Pioneer e Modern são fixos e aí você tem uma rotação normalmente entre 3 formatos que vão pegar 2 slots, que é Legacy, Vintage, não, desculpa, 4 formatos. Legacy, Vintage, Standard e Pauper normalmente pegam esses. Eu acho que a gente tá com nessa temporada é Standard e Pauper. Mas bem, a gente teve o Showcase. O Showcase era um torneio muito importante, então muita gente, muitos jogadores bons jogam o Showcase, por isso que ele é muito bom de dar uma acompanhada. Então a gente tem o Showcase, a gente teve o Challenge normal, e os resultados foram muito parecidos, e é sobre isso que eu queria falar. Bom, primeiro grande ponto sobre o Pioneer nesse momento. Rakdos continua topzera, tá? Então você que é um hackedeiro safado, tal qual a minha pessoa, continua muito bem, né? Fim de semana passada a gente teve Mana Trader Series, foi vencido por um Rakdos por uma lista muito parecida com essa que o Kai está. E o deck continua muito bem. Então, usando Misery Shadow de main por causa do crescimento do Monogreen. Mas a galera tá variando essas remoções, né? A grande discussão do Rakdos tem sido essa. Como é que ficam essas remoções do deck? Então aqui o Kai'S, por exemplo, tem um Power Word Kill, um Go for the Throat, tem o Edge da Shieldred e tal. Mas, no geral, o deck é meio que o mesmo deck o tempo todo. Então essa base com Harvester, com Shieldred, Gigante, Trespasser e tal, é meio que essa pegada. Fatal Push, com uma grande emoção do deck, Toad Size e tal, etc, etc. E etc. Tá? Então o Rakdos é um dos grandes decks do formato, se não o grande deck do formato. Se você vai jogar Pioneer, seja em qualquer lugar, vai ter Rakdos normalmente. Lembrando, você que estiver vendo no YouTube, né, está sendo gravado na Twitch, as decklists desses 2 eventos vão estar na descrição. Considere também dar aquela seguida, tal. Ações, exas. Mas o Rakdos, então, fica como o grande deck desse formato. Ganhou coisas novas? Não, ele só se adaptou. Hoje em dia, a pool de cartas do Rakdos é grande o suficiente para ele se adaptar ao metagame que ele quer. Tá um meta mais agro, eu vou trazer tal carta. Tá um meta com mais monogreen, eu vou trazer tal carta, né? Então Shadow volta a aparecer nas listas. Ter mais controle, eu vou jogar de tal jeito. Então essa adaptação do deck tem sido muito boa. Liliana voltou a aparecer, né? Ela ficou muito tempo sem aparecer. Mas assim, quando eu falo de Marcha e o Pioneer, para mim, o grande deck que se beneficiou disso, subiu muito, foi o Monogreen Devotion. O Monogreen Devotion é um dos principais decks do formato também. E ele caiu muito, né, nos últimos tempos. Começou a ter muito mais combo, tal. O Monogreen não estava se achando tão bem. E aí a gente tem Marcha das Máquinas com Polukranos Reborn. Polukranos Reborn pode parecer que não é tão incrível assim, por mais que alcance seja importante nesse deck. Mas você ter a redundância de seus drops 3 terem triplo verde, mais cartas que ficam de graça pensando em Nictus, é muito, muito importante. Então, Polukranos Reborn é uma carta extremamente importante para esse ganho. É claro, a gente tem uma outra invasão que dá para usar no Monogreen também, tem uma galera testando a nova Rain, que eu particularmente não gosto, porque a grande vantagem dela seria o -2, para dar cantrip, e pensando nisso eu acho as invasões melhores. Mas Polukranos Reborn dá essa redundância, o que esse deck quer é redundância. É um deck de redundância, ele quer fazer a mesma coisa o tempo todo. A deck Ramp tem o problema de que às vezes ele pega a parte errada do deck, a coisa não encaixa. E aí não desenvolve direito. E aí fica aquele jogo todo capenga dele.
E o Polucranos, né, você ter essa redundância ajudou muito. Então o Monogreen volta a ser um deck muito importante. Você que tá de Rakdos sabe que o Monogreen é uma match difícil, vai ter que ter side pensando nisso, né? A lista que o Kaez jogou, ela é muito pensada em Monogreen. Então você tem Shadow de main, você volta a usar Liliana, que é uma carta que também pode ser chata, você usa Noxious Grasp, a sua cólera padrão aqui na lista é Evento de Extinção, que é uma carta boa contra o Monogreen. Então você volta a esquentar a cabeça com isso. Então assim, independente do deck que você vai jogar, você tem que saber, Monogreen voltou ao menu. Monogreen tinha caído em popularidade, mas ele volta muito, muito ao menu. Aqui um outro deck tá aparecendo que não é tão comum, tá aparecendo nesse evento, é o Mono-Red. O Mono-Red tinha caído bastante. E volta, que é também uma questão de Monogreen, assim. Monogreen volta e ele vai tentando engolir os mid-ranges do formato. Conforme ele vai fazendo isso, ele vai abrindo o caminho para que decks como Mono-Red, Heróico e tal apareçam de novo, né? O Monogreen é buy para esses decks. Então são movimentações de metagame que, assim, às vezes o deck volta a aparecer sem necessariamente a gente ter uma movimentação do deck, mas o metagame mudou e ajudou ele. Falando em metagame, mudanças e tal, o deck também, esse subiu 1 zilhão%, foi o Rogues. O Rogues não era um deck que acontecia no Pioneer, assim, né, fora de uma loja e tal. Mas ele volta a aparecer muito no Magic Online. Tem uma galera que só joga de Rogues e tá tendo resultados com o deck. Então, ó, a gente tem aqui um 11º lugar no Showcase, fazendo 7-1, então estando empatado em pontuação com outros jogadores do Top 8. Aqui, final do Challenge com o Rogues. É o mesmo jogador, se não me engano, é um cara que só joga de Rogues. Mas ele tá achando janelas muito boas. Rogues também é um deck que gosta muito de jogar de Monogreen. Essa questão pra ele é muito boa também. E a carta que puxou muita coisa pra ele é o Fire Mastermind. Então, Fire Mastermind ajuda muito você a trocar recursos com o seu adversário. É mais uma fada. É uma fada, vulgo, um rogue, pra você fazendo 2 e começar a pressionar seu oponente. Mas assim, a habilidade desencadeada do Fire Mastermind, né, do Takahashi, toda vez que o oponente compra a segunda carta naquele turno, você compra a carta também, ela é muito interessante. Seja ativando a habilidade ali, né, cada um vai comprar carta. Seja, por exemplo, você faz em cima de uma fábula, daí seu adversário descartou, comprou, ou você vai comprar também, então ajuda muito nesse jogo. Tempo Rogues, eu não diria que Rogues está virando um deck tier. Eu acho que é uma frase um pouco forte, porque os resultados estão focados em um jogador. Mas tá aparecendo. Sabe? Não dá mais pra você jogar, pegar alguém de Rogues e falar, pô, aleatóriozaço aparecer um Rogues aqui no formato. Não é assim. É um deck. Tá? Acho que ainda não tá no status de sente treine contra Rogues, mas Rogues tá aparecendo e tal. Provavelmente um problema sério pro Rogues é o Rakdos usando Crusher. Crusher é bem desagradável pro Rogues. É mais difícil para ele ligar o cemitério, né? Ficar com 8 cartas e tal. A Crusher, ela é historicamente uma carta muito chata pro Rogues, isso é desde o T2. Mas voltou a ser um deck. Tá? Temos algo aparecendo aqui, não dá pra falar que é só uma surpresa. Mas assim, quando a gente fala do Pioneer atual, a minha visão com Marcha das Máquinas Rakdos e Monogreen são os decks. Tanto que deixa eu ver se foi nesse ou se foi no outro. Foi aqui. Gru meio que vem na rebarba dessa galera. A Gru é um deck que gosta de enfrentar esses decks. Tudo bem que às vezes contra a Monogreen a partida pode ficar meio estranha se não vier a Cron War. E essa lista é bem diferente, tem uma Cron War só. Mas tem Embercleave e tal. Mas assim, Gru é um deck que vem nesse vácuo. Então assim, Monogreen e Rakdos são o pelotão da frente do formato. Pra mim os outros vêm um pouco atrás. E Gru é um dos decks que vem em cima disso. O W é um deck que ele caiu bastante com Marcha das Máquinas, mas é um deck bom. Griselfang é outra opção também. Assim, pensando que você tá assim, Rudá, beleza, eu quero treinar pro Showdown, né, que é no final de junho.
E o formato vai ser esse, né? Lançou Marcha das Máquinas, é esse que vai ser o formato. Você vai ter que olhar para esses dois decks bastante e treinar muito contra eles. Tá? O Humans é um ótimo deck também, mas assim, para mim, Rakdos e Monogreen são a linha de frente do formato. É os decks que você tem que ter planos contra eles. Se você fala, pô, minha única bad match é Rakdos e Monogreen. Cara, é difícil você ir bem com esse deck. É difícil. Do mesmo jeito pô, Rakdos e Monogreen são boas matches pra mim. Eu acho que você pode ficar bem animado, assim, mas... lembrando, né, o Pioneer, ele é um formato que é relativamente aberto em metagame, assim, eu tô falando de linha de frente e tal, mas não quer dizer que você não vai ganhar jogando, por exemplo, de New Form Atraxa. Criatividade é um deck que vem correndo por fora. Aqui tá igual, né, o Temur, né, que é o que dá hit kill e ganhou o último Pro Tour, e o Criatividade Zet, a versão mais popular tem sido a do Gearhook, que é um deck que já foi muito popular no histórico, né? A galera que acompanha o histórico já viu bastante esse deck jogando, com Magma Opus e tal. E é uma opção também, não dá pra falar que isso aqui não é um bom deck. Então, quando a gente fala desse Pioneer, é isso. A gente tem uma linha de frente, mas os outros decks são bons. Ainda é um formato que você pode ficar especialista no deck, mesmo que ele não seja, tipo, não esteja na primeira prateleira do formato, e ganhar em cima do quanto você conhece do seu deck e tal, etc. Então, pô, Rudá, eu quero jogar só de Zet, eu vou treinar um monte com isso. Eu tenho chance de ganhar RCQ? Absoluta. Eu tô jogando de o Mono White, tenho chance? Absoluta. De Anjos? Absoluta. Tô de New Form Atraxa? Absoluta. Esse fim de semana, por exemplo, eu joguei de Grixis Atraxa, né, contra os Mogrify. Tem chance total também. É claro, tem decks que são mais difíceis. Tipo, eu não acho que o Mono Red está exatamente no seu melhor momento, mas o Bradinho conseguiu fazer um resultado. O Rogues também não é um deck que eu espero tanto. O Band Spirits, fez resultado. É o Renf. Parabéns pro Renf, inclusive, aí virou papai. Mas é o Renf. Quem tá jogando de Azorius Control, o Harry. Então, assim, o Pioneer tá virando o que o Modern foi mais ou menos, sei lá, de 2011 até 2015, assim. Tem os caras que são especialistas. É a galera que só joga de algumas coisas e os resultados vêm dali. Então a gente tem um Rogues que vem disso, um Spirits que tá vindo disso, um Azorius Control tá vindo disso, esse Cygnus, se não me engano, só joga de Mono White também. Então é um formato de especialistas. E isso é muito legal pra você que tá jogando na loja, gosta de um deck, mas não tem grana pra ficar mudando de deck também toda hora, pô, os decks são caros. Então, pô, eu gosto de jogar com esse deck. Se o deck é minimamente bom, dá pra você sentar ali e falar, pô, só vou trabalhar com isso, vou achar as techs e tal. Eu acho que é um caminho real pra você ganhar vários eventos. Assim, tem muitos decks do Pioneer que pra mim podem ser mais explorados. Acho que o Criatividade ganhando o Pro Tour foi um dos grandes exemplos disso. Era um deck que quase ninguém jogava, aí os caras sentaram, arrumaram ele pro metagame e ele ganhou. Acho que muitos decks podem fazer isso. Tipo, o Rakdos e o Monogreen são decks que tem muita gente jogando. Então as listas evoluem mais rápido. Mas desses outros decks que eu falei, isso é New Form. E a gente tem um Omanaf, por exemplo, daí lembra do Cláudio, né, que joga de Niv Mizzet e tal. São decks que dá pra você ficar trabalhando detalhes dele, arrumar e ir numa boa. Mas eu acho que o grande veredito sobre Marcha das Máquinas é: Monogreen cresceu muito, Rogues apareceu, Rakdos continua muito bom, os outros decks estão meio que na mesma pro metagame, tá? Então essa foi a nossa geral aqui sobre Pioneer e Marcha das